encontraram? Porque diz a palavra de Deus. Tem título nas vossas Bíblias, não tem? Como é mesmo o título? Romanos capítulo 5, versículos 12 e 13. A justificação pela fé está no... Esse título está no capítulo 5, né? Mas nós vamos meditar no 12 e 13. No capítulo 5. Isto, justamente. Na minha tem o título assim, na minha Bíblia. Por um homem vieram o pecado e a morte. Ponto e vírgula. Por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Ela foi mais aumentativa, né? Referente ao pecado. E vamos ler o 12 e 13. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei, diz a palavra de Deus. Sente que nós jogamos, vamos à repetição dela. Essa palavra. Paulo está fazendo esta analogia sobre pecado e a natureza e também a origem do pecado. Os irmãos podem observar que Paulo está referindo ao pecado não somente em Adão, mas também ele refere o pecado analisando a lei. Sempre quando Paulo está referindo Adão, sempre ele também refere a lei. Porque que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Qual o tipo do pecado que o homem cometeu? Quando? Porque morreu? Transgressão. Mas que tipo de ordem Adão recebeu porque cometeu uma transgressão e não houve retorno? Essa é a interpretação correta da palavra e a nossa alegria e felicidade. Assim, lá no Jardim do Éden, Adão recebeu 7 recomendações. 7 ordenanças. Todas as outras ordenanças não foi semelhante à 7ª ordenança de comer o fruto da árvore da... Não, irmão, da ciência. Não inverta, não. Não inverta, porque é perigoso invertir. A palavra, ela tem a sua parte, não é, sistemática, real, sentido exato da palavra. E lá no Jardim do Éden, o pecado entrou, porque houve transgressão da 7ª regra. Só uma. As demais não eram assim. Ele ordenou o homem que multiplicasse, encher a terra, cuidar do jardim, se alimentar de ervas e frutos, diz a palavra de Deus, e ter domínio sobre os animais. 6 recomendações, porém a 7ª foi diferente. Lá em Gênesis 2, versículo 19, depois vai lá para o 17. Deus dizendo assim a Adão: do fruto da árvore da... É bom participar, irmãos, para não confundir. Sabe que nós temos razão, temos emoções, sentimentos e pensamentos. Agora que o nosso efeito predominante
O testemunho verídico de um preenchimento do Espírito Santo é que produz o fruto real no raciocínio. É o racional que define a coisa certa e não o nosso pensamento. A sétima regra ouve exatamente a advertência plena. Não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Do bem do mal. Porque no dia Comer. morrerás. Esta ordem, irmãos, não é uma ordem fora do conceito ligada à personificação da graça. Foi uma lei que Deus entregou a Adão, a lei condicional. Por que o pecado entrou no mundo? Por um homem entrou, só porque desobedeceu? Não. Vai mais além, porque a ordem, a sétima regra que Deus determinou ao homem, ordenou ao homem, aquela sétima regra era a regra condicional. Era a lei condicional, ele condicionou Adão sobre o efeito e a conservação da lei relacionada a isto, que ele não perderia a inocência, porque ele estava condicionado nesta lei. Sabe o que é condicionado? Por que eu estou dando essa interpretação? Porque nós estamos num tempo mais rico, porque esse tipo de recomendação feita a Adão não encontra no Novo Testamento em lugar nenhum. Aleluia! Isso para nós é tudo, é segurança máxima. Então, quando Adão comeu do fruto proibido, como sabemos, ele foi transgressor de uma lei condicional, tinha uma condição. Ele precisaria conviver na dependência da inocência. Então ele estava condicionado, quando Deus criou o homem e condicionou mais uma lei. Era uma lei que não poderia ser quebrada, não poderia ser violada. O homem não tinha direito de comer daquele fruto, porque o homem estava ordenado a não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Porque ao saber o bem e o mal, pertence a quem? E é atributo exclusivo dele, de Deus. E ninguém pode apoderar-se de algo que somente Deus tem direito, para que não entre em desmoronamento. É que a antiga lá, o inimigo, a serpente usada pelo inimigo, disse não, aonde ele foi tocar justamente na história para derrotar? Não, olha, porque Deus sabe no dia que comerdes, certamente morrerás, ou viverás como Deus, serás como Deus. Isto é, mensagem subliminar. Hoje no mundo, a época que estamos vivendo é tão rico, mas a gente encontra tantas mensagens subliminares, tantas mensagens que predominam o consciente, depois vai lá para o subconsciente, depois volta a saber novamente, porque aquela mensagem que promoveu esse pecado, ela atuou daquela maneira. A mulher foi induzida, e sabe que a mensagem subliminar, ela tem 3 investidas. Por isso você tem que conhecer a essência da graça e também a medida do pecado, a natureza do pecado. A mensagem subliminar, ela entra por três investidas. É o que sucedeu lá, e o pecado entrou de uma maneira integral. Porque a mensagem subliminar, primeiro, ela vem atraente, ela se torna atraente pelo olhar. E em seguida, ela se torna atraente pelo desejar. Até então, o pecado não é tão grande, tem recurso. E a terceira invertida, que conquista o subconsciente, é a soberba, é o realizar, é o praticar. E assim sucedeu. Então, eles
ele foi induzido por 3 tipos de pecados. Pecado pelos olhos, concupiscência pelos olhos, concupiscência pela carne, vendo a mulher. Mas a responsabilidade caiu sobre quem? Adão, porque a recomendação fora feita a ele, e não a mulher. E vendo ela que o fruto era bom e agradável, olhos, desejou comê-lo, concupiscência da carne. Por fim, sem pedir permissão a Deus, ela comeu e entregou o seu esposo. E ele também participou-se, como nós sabemos. E quando isso sucedeu, a veste da glória de Deus, que estava sobre o casal, desapareceu. E eles passaram a ser portador daquilo, um atributo que somente Deus tem direito. Os irmãos podem avaliar que, ainda que eu abrindo um parênteses sobre esse assunto, que no arrebatamento da igreja, a consciência não acompanhará somente a inocência, porque tudo aquilo que foi perdido em Adão será restituído em Cristo, o Senhor da glória. Porque se a consciência acompanhar, levar a igreja para a glória, no procedimento da consciência, essa bagagem que temos aqui na terra, essa bagagem super preocupante com coisas mais novas, coisas mais velhas, e assim sucessivamente, acompanhará, e isso haverá impacto. E lá na glória não haverá impacto, haverá um amor pleno e eterno. Então, quando a 7ª trombeta tocar, alguém ouvi-lo, então a consciência chega lá nas nuvens, você não vai saber quem é o irmão, se é o irmão da Igreja Batista, das Assembleias, da Igreja de Deus é amor, e outros ministérios, onde há salvos, porque a consciência, ela será eliminada, e será somente, está Apocalipse 21, versículo 5, diz a palavra 6, né? Que Deus fará nova todas as coisas, está no sentido generalizado. E vemos essa vantagem cristocêntrico dentro da Bíblia, o seu trabalhar maravilhoso. Mas voltando ao mesmo assunto, Paulo expressa que o homem, por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas eu vou repetir as mesmas frases. Por que o pecado entrou de tal maneira que gerou a morte? Não foi por causa da desobediência, foi por causa da lei. Foi por causa da desobediência também. Mas o que levou mesmo, o que leva a pessoa a cair de uma tal maneira que é impossível voltar, é quando existe uma regra aplicada a cumprir. Por isso que Paulo diz aqui que pelo homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Por isso que todos passaram. Depois ele não olha só em Adão, ele olha também em Moisés, porque a lei condicional da inocência foi entregue a Adão, mas a lei condicional sobre a justificação por obras foi entregue a Moisés. Como nós sabemos disso. E referente a isto, todos pecaram, tanto referente à lei, vocês estão compreendendo? Porque, tanto referente à lei, que Deus entregou a Adão apenas uma única lei, mas em sentido condicional, e também a lei que, quando Israel trocou a graça por meio da lei, lá no Monte Sinai, houve troca. Israel sempre teve essa inclinação de trocar as coisas mais facilitadas para as coisas impossíveis de cumprir. E aí entrou o pecado. Só que, iniciando o pecado na vida de Adão, qual foi a saída então? Que o homem quebrou aquela aliança. E aquela aliança da inocência, Deus não poderia mais tocar no homem com as mãos. Primeira vez, Deus fez o homem do pó do barro, do pó da terra, da argila, não foi? Foi isso? Da argila vermelha, ou foi branca? Vermelho.
Hã? Para quem não sabe, Adão significa homem vermelho, que era da terra vermelha. Por isso que tem a palavra Suam, que quer dizer vermelho. Você já ouviu alguém dizer que alguém não pode usar roupa vermelha, não? Nunca não, né? Ainda bem, graças a Deus por isso. Isso, na minha época, que é mais remoto, antigo, era uma superstição terrível no meio do povo do Evangelho. Isso não funciona. Então, quando o homem caiu, pecou, ele quebrou duas alianças. Adão quebrou a aliança com a inocência e a aliança com a natureza. Imagina bem quanto foi grave aquele pecado. E o que sucedeu então para que Adão voltasse à salvação, irmãos? Por que ele voltou à salvação? Porque Deus, ele traça o plano e entrega o homem a uma aliança. Mas desde que o homem quebra a aliança, Deus não quebra o seu plano. Aleluia! E a saída foi a saída de Adão. Não sei se os irmãos conhecem a providência da redenção sobre o casal. Que eles voltaram à salvação, perdendo o galardão, mas o plano de Deus não foi quebrado. Por quê? Porque dentro dessa mensagem, existe na Bíblia Sagrada, se registra o primeiro derramamento de sangue que houve lá no Jardim do Éden. Qual foi? Você não sabe que Cristo, ele é insubstituível. Cristo é primazia de Deus. Cristo é primeiro em tudo. Na Bíblia, a palavra dele, o Senhor da glória. Se nós olharmos bem na Bíblia Sagrada, a Gênesis 3:7, verso 7, que o casal estava vestidos, parcialmente de folhas de figos. Só que o casal estava no plano de Deus para a salvação. E já que o pecado foi condicional, Deus não poderia mais impor as mãos quando primeiramente fora feito, assim por diante. Então o que aconteceu? A palavra nos diz que Deus chama o casal, decola animais, tipo de Cristo. Já leram isso? Não? Cristo, irmãos, é o nosso lema, é o nosso tema central, todos os momentos das nossas vidas. É Ele. Deus chama o casal, decola cordeiros, tipo de Cristo, desfaz aquelas vestes de folhas parcial, passa o sangue sobre o casal. Já leram isso? Não? Então dê uma olhada aí no que estou referindo, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Por isso que eu fiz a pergunta: qual o primeiro derramamento de sangue que houve? Redenção. Sem derramamento de sangue não há redenção. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Qual a providência de Deus referente a isso? Quem encontrou, leia, por favor. Eles, por ter quebrado uma lei condicional, só poderiam voltar a Deus por meio de sacrifício com sangue, mas não sangue de alguém que seria gerado de Adão, porque o pecado biológico invadiu toda a área humana. Então Deus chama o casal, tira aquela folhagem, sabe por quê? Porque quem ensinou Adão a pecar, ensinou também a vestir. Árvores, irmãos, árvores não produzem sangue. E ele agora precisaria ser redimido com sangue. O sangue de quem? Cristo. De Jesus, em forma de animal, glória a Deus, na época. E isso sucedeu. Se nós olharmos, no mínimo 3 referências sobre isso, mas toda a Bíblia.
No livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10, diz a palavra que um casal foi vestido com manto de justiça, ornamento de salvação. No Apocalipse fala desse acontecimento no Éden, para a salvação de Adão e toda a humanidade em Jesus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, parte B do versículo, nos instrui que Jesus Cristo foi morto desde a fundação do mundo. E desde a fundação do mundo, o homem que primeiro pecou foi Adão. E foi justamente naquele episódio que o Senhor da Glória apresentou o Cordeiro, tipo de Cristo, para a redenção. Então foi o primeiro sacrifício. Você pode avaliar que todos os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, estudantes da Bíblia Sagrada que vivem orando e estudando a palavra, você pode fazer uma série de conferências que todos estão no mesmo padrão de respeito relacionado a Cristo e esse crucificado para que fosse redimida a nação, o povo. Assim por diante. Então, o primeiro derramamento de sangue que houve foi não somente pelo conhecimento, mas também pela fé. Não somente pela fé, mas também devemos viver com a palavra, não somente pela fé, mas também com conhecimento junto. Cristo Jesus é o primeiro em todo assunto, primeiro na criação, primeiro a morrer por todos que creem na sua palavra, também o primeiro a ressuscitar, e o primeiro a salvar. Ele é o primeiro a nos amar, o primeiro a perdoar. Então o Senhor chama o casal de igual cordeiros, tipos de Cristo. Dá para crer ou não? Para ficar melhor? Porque, irmão, salvação não é assim. A salvação não tem lugar para essa expressão, será. Não existe encaixe para os que estão ouvidos a salvação. Não existe esse verbo de expressão. Será que a igreja está preparada para subir? Será que eu estou preparado? Não cabe, não encaixa dentro do patamar da salvação. De maneira nenhuma, porque ela traz uma certeza verídica com a abundância, graça do Espírito Santo, como dentro de Deus, apontando Cristo Salvador, para não que quem crê nele não é confundido, nem agora, nem na sua vida. Por isso que o tempo é rico, para louvar o Senhor. O tempo é rico, não cabe essa palavra de será. Será é dúvida. Mas Pedro e todos que testemunham de Jesus, apóstolos, o próprio Cristo ensinando que ela é a pedra da esquina, não é? E todos aqueles que nele crê, nele em Cristo, não é confundido. Por que no patamar da salvação, todas as pessoas que observam a salvação, ela recebe o fruto do Espírito chamado paciência? Porque a paciência, ela gera o quê? Está compreendendo? Na prática da vida, todas as pessoas que recebem a Cristo, se elas recebem de coração, elas recebem justamente o fruto do Espírito, que são 9. Nós estamos referindo a que é chamada de paciência também. Por que a pessoa recebe a paciência? E essa paciência só pode ser justamente identificada no momento que vem as tribulações. Senão não precisaria ter paciência. Mas a paciência produz o quê? Experiência. E a esperança? A experiência. A esperança. Romanos 5, versículo 1, 3, 4, 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo
que a nós foi dado. É salvação verídica. Os irmãos podem ver que não é fugindo do assunto, mas na área que o cristão mais nós devemos ser mais convivido, a área de conhecer Cristo na razão da palavra. Ele chega a dizer que quem crê nele e naquele que enviou a ele tem a vida está no presente, não está? Não entrará em a igreja não será em condenação. A igreja não irá para o juízo final para ser julgado lá. Tudo refere a patamar da salvação. É João 5:24. Quem crê em mim, o Senhor dizendo, não é isso? Tem a vida eterna, está no presente. Não entrará em condenação, mas passou da vida à morte. Então o passado é esquecido, o presente é vivido e o futuro é garantido. Oh, louvado, glorificado é o nome do Senhor. Ele nos dá a razão de crer na sua palavra. Agora, quando você tem certeza de salvação, onde a revelação nos leva? Lá no Éden. A revelação objetiva, porque veio a salvação desta maneira e implantou a graça. Deus chama o casal, como já disse, de igual animais, tipo de quem? De Cristo. Tem que falar forte, porque a coisa melhor que existe é a salvação. Ela vem acompanhada com todas as bênçãos. Vocês podem ver que ela tem uma descrição no Salmo 91 primeiro, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, salvação. A sombra do Onipotente, aí aparece um versículo trazendo 11.000 bênçãos para os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Naquele salmo possui um versículo que declara 11.000 bênçãos, 11.000 livramentos para os que estão habitados lá. Vocês já leram isso ou não? Não? Nunca? Já? Exatamente. É no versículo 7, que demonstra as qualidades da salvação na prática, que a verdade do passado. E é por isso que nós sentimos o efeito da palavra, por onde veio a redenção, por onde entrou o pecado, e por onde também superabundou a graça. Adão redimido juntamente com Eva, porque sabemos, porque Eva, quando ela deu à luz o primeiro filho, qual foi a atitude de Eva? Profetizar, dizendo, alcancei do Senhor. Está no capítulo 4 de Gênesis. Dizer que deu um nome bom para o filho mais velho, mas ele foi de caráter mau. É questão de discórdia. A palavra Caim é um nome excelente, quem sabe? Eu nunca vi pessoas com o nome de Caim, né? Mas que o nome é bom. A palavra significa aquisição, benefício, benfeitoria de Deus atribuída a alguém. Hoje nós temos esse título de aquisição, porque ele não, Paulo falando aos Tessalonicenses, Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição do Espírito. Quer dizer que nós fomos beneficiados com as melhores coisas que Deus criou para os que amam a sua palavra. E o casal já perdoado, agora eles entram na área do ensino sobre a lei do sangue, a remissão por sangue. E depois nasceu Abel, tanto Abel quanto Caim passaram por um processo de ensinamento sobre redenção. Quem está compreendendo? Redenção, remissão pelo sangue de Cristo em sentido único e objetivo. E já que os filhos receberam, o filho, não é os dois receberam, mas um não acatou, receberam a instrução que o casal for salvo, referente já o sangue de Cristo, como nós sabemos, em sentido figurado. Depois veio ele mesmo realizou.
Já que quando você ouve a palavra hoje, e presta atenção hoje, ela te servirá amanhã. Aleluia. Não somente emociona, mas foi uma mensagem maravilhosa, foi um culto lindo. Aonde? Ah, eu esqueci. Não temos possibilidade de guardar toda a Bíblia, porque isso não é possível, mas os versículos chaves referente à sã doutrina, todos os membros têm esse direito de refletir. Uma que é a doutrina mais fácil de se compreender e viver é a doutrina da salvação. Talvez alguém não descobriu, mas é assim que deu exemplo prático sobre salvação, sabia não? Não. Tem exemplos bíblicos. E nós devemos prestar atenção. Veja bem que a mulher samaritana, vai vendo esse parênteses sobre salvação, a mulher samaritana estava no 6º relacionamento. Que é no 6º marido. Era uma pessoa humilhada, desprezada, às vezes, rejeitada. Talvez se tenha sido como uma concubina, ou mesmo uma amante. Estava naquela situação pecaminosa. Mas desde que ela aceitou Jesus naquela hora, ela deixou de ser pecadora e saiu como missionária. Foi fazer missão, já salva. É a doutrina mais fácil de se pregar e viver e sentir. É a doutrina da salvação. Por isso que nós temos que fazer separação entre uma coisa e outra. Voltando ao mesmo assunto, já que Abel ouviu a doutrina, a instrução sobre redenção, qual foi a atitude de Abel, irmãos? Escolher a profissão reflexiva. Ele pensou, já que meus pais foram redimidos por sangue, e o de cordeiro, representando Cristo, como já tivemos no comentário, ele preferiu ser o quê? Pastor. Qual é a profissão de Abel? Pastor de ovelha. E por quê? Porque a Bíblia, irmão, se define assim: porque não e porque sim. Sempre os versículos é necessário que seja interpretado, e aquilo que está ao nosso alcance, vindo de Deus, nós temos autonomia sobre ele. E por que Abel foi pastor de ovelhas? Porque ele foi bem informado que os seus pais foram redimidos por sangue. E aquele sangue simbolizava o sangue do cordeiro. Pode avaliar que acima de Abel, somente Jesus. Abel foi o primeiro homem a fazer menção do nome de Deus pela fé, a fila da fé, através do sacrifício do sangue. Ele foi refletivo no assunto. Eu vou ser pastor de ovelhas, porque no dia em que eu erguer um altar ao Senhor, e eu colocarei as gorduras do rebanho, aparecerá demonstração que houve derramamento de sangue e Deus aceitará o meu sacrifício. Estão compreendendo ou não? Não? Compreendendo mesmo? Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há salvação. Sem derramamento de sangue, olha no sentido direto, o sangue de Cristo não há remissão. De maneira nenhuma. Foi o que levou Abel, seu primeiro homem, a começar a iniciar a fila da fé. Mas porque no altar de Abel tinha o quê? Sangue. Vocês se lembram que nós tivemos um comentário hoje, quando for ofertar, perdoa alguém. Porque o sangue de Jesus tem, se estivermos em comunhão, tem um subjetivo. Não é o sangue de Jesus simplesmente tem poder. Sem união, o sangue de Jesus sem união é tomar o nome dele em vão. E o Senhor não tem por inocente. Por isso que o tempo é muito conservatório e apropriado para servir a Deus, sendo sempre esclarecido por meio da sua palavra.
pode ver que depois que Caim matou Abel, o que aconteceu? Nasceu um filho por nome Sete, neto de Adão. E aquele homem já vinha de geração, já da promessa. Ele foi tão potente que entre o pecado de Adão e o dilúvio houve uma grande reforma. Houve um grande ministério causado pelo ministério de Enos, que era filho de Sete, neto de Adão e Eva. E naquela reforma, acho que os irmãos já descobriram, entre o pecado de Adão e o dilúvio, houve muitos salvos. Quem já leu isso? Se não leu, passa a ler. Houve Jared, houve Matusalém, uma série de homens, Enoque e tantos outros, próprio Noé, tudo naquela geração, não é? Antediluviana, mas vindo de onde? Do perdão referente ao pecado que Adão cometeu e a misericórdia de Deus que veio sobre Adão. E esse foi o segundo derramamento de sangue. Foi quando? Sabe que eu estou fazendo pergunta? Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo que o juízo de Deus será entregue a nós. Para que nós possamos julgar quem? Julgar os anjos que caíram e julgar também o mundo da rejeição. Sabia disso ou não? Então, o pregador, às vezes, a responsabilidade leva, no sentido até espiritual, tremer na base. Quando está distribuindo a palavra, só que a responsabilidade não é apenas só de quem distribui, aos membros também é responsável em ouvir, aprender, porque é uma grande honra que Deus distribui para a igreja. Por isso que a prega fazendo pergunta, já leram que os justos hão de julgar? Nunca leram, não? Está aqui em 1 Coríntios, não é? 6, 3, não 3. Paulo exortando, depois no Apocalipse fala disso, que os vencedores, Deus dará poder sobre as nações e julgarão e dominarão, isso mesmo no milênio, mas ocorrerá. E depois também na época do juízo, não. Por isso que o pregador, ele prega e pergunta. Jesus pregava, às vezes ele pregava sentado, ensinando. E ele dizia, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça agora, porque no futuro Cristo te servirá como justiça de Deus. E vemos esse assunto tão importante. Agora, o que Paulo refere? Que o pecado entrou por um homem. Eu quero já resumir, que eu acho que tem 9 horas, né? Nem perguntei aos irmãos o horário. Então ainda tem uns 15 minutos para analisar. Abre a sua Bíblia, voltando em Romanos 5 mesmo, versículo 14, que diz a palavra de Deus. Todo o texto nos exorta muito bem aos Romanos, capítulo 5 e versículo 14. Aí mesmo. Encontraram? Amém. Se alguém quiser ler, pode ler. Cristo dele. Agora, por que, irmãos, que o pecado reinou desde Adão a Moisés? Nós tivemos o comentário, a razão da lei condicional, e Adão estava condicionado na lei da consciência, da inocência. E se aquela lei fosse violada, então o pecado passaria a reinar sobre todos. Por isso, mas por que? Eu vou repetir novamente. Por que quando é que o pecado reina? Reina no ministério de Adão e reinou no ministério de Moisés e não reina no ministério de Cristo.
Alguém poderá dizer, mas todos os 3 ministérios é Cristo que deu. Mas só que o ministério em Adão, Deus deu uma lei condicional, já foi falado várias vezes isso. E aonde tem lei, aumenta o pecado. Não resta dúvida. Quer ver o pecado aumentar na igreja? É só aumentar regras. Que a malícia vai crescendo. Em vez de a pessoa ter a visão para dentro, ela cuida da vida do outro. É uma coisa até maligna. Exatamente isso. É uma realidade nisso. Agora, o pecado reinou. O pecado só reina quando domina sobre nós. E o pecado só pode reinar sobre nós quando nós recebemos aquela ordem semelhante a Adão e também a Moisés. Por isso que Paulo, tendo um bom discernimento, ele diz, portanto, o pecado reinou desde Adão até Moisés. Até todos aqueles que não pecaram, pecaram semelhança de Adão, que era a figura daquele que havia de vir Cristo. Quando é que nós não pecamos igual a Adão? Quando não recebemos uma lei condicional. Por isso que a pregação, ela traz toda a riqueza necessária que a igreja precisa e também instrução para já iniciar com alguém que ainda não é crente recebendo a fé. O pecado reinou porque o homem recebeu uma lei. Bom, então agora nós estamos libertos, não estamos? Ou não? A menos que a pessoa comece a inverter os valores, implantar lei, aonde não existe lei, a lei moral ela está presente, mas não em sentido condicional. Está compreendendo? E trouxe para nós esta riqueza maravilhosa. Agora, quando Deus chamou Abraão, era a personificação da graça presente que estamos hoje. E lá não houve uma lei. Mesmo naquela época de Abraão, não houve lei, houve. Quem veio primeiro, foi a lei ou foi a graça? A graça. A graça. A lei. A lei foi dada por Moisés. E a personificação da graça foi modelada em Abraão, ou dizendo Cristo. Agora veja bem, qual é mais velho? É Abraão ou Moisés? Abraão. Compreenderam que às vezes a pessoa se emociona e não é confiável as nossas emoções. Quando Deus entregou a lei a Moisés, já fazia mais de 400 anos que Deus tinha modelado o efeito da graça no ministério de Abraão. Quem veio primeiro foi a lei ou a graça? A graça. Por quê? Abra sua Bíblia aí em Gálatas 3,17, que encontrar a lei. Isso nos alegra muito, irmãos. Nos alegra, nos isenta de toda a confusão. É uma realidade nesta boa palavra. Palavra de Deus. Gálatas 3, versículo 17. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. A promessa. Agora imagina o perigo que está ocorrendo quando alguém não examina a palavra e tira o versículo do Antigo Testamento e transmite à igreja. Ou transmite a si mesmo. Ou fora da igreja. Que pecado até de blasfêmia a pessoa está cometendo. Porque quando vemos no sentido de épocas, lei, graça, favor de Deus que é a graça, e encontramos a personificação da lei, fechando o espaço para o perdão e aplicando a pena de morte. Só que esta lei que nós estamos comentando na Bíblia, fora dada a Israel como repreensão, que o homem por si mesmo não pode chegar a Deus perante o cumprimento de regras, só unicamente por meio da misericórdia.
Agora, quando Paulo estava pregando a transferência da lei para a graça, ele enfrentou grandes lutas, porque tinha quase todo lugar não. Os lugares que Paulo chegava, encontrava colônia de judeus, combatendo contra a eficácia desta graça. A igreja de Galácia e outras mesmo. Aí ele expressou, digo isso, pois, que tendo o testamento confirmado por Deus, confirmado no ministério de quem? Vocês vão ver no versículo 18, Abraão, na sequência, no 17, no 18, 19, está falando do ministério de Abraão, que não tinha lei. Aí ele expressa, e a lei que veio 430 anos depois, não usa de forma a anulir a promessa, que hoje é a promessa que nós estamos. Por isso que hoje nós somos classificados na Bíblia Sagrada com 3 ministérios principais. Eu, irmãos e irmãs, jovens, mais idosos, pessoas de Cristo, são classificados por 3 ministérios, sabia? Aqui no capítulo 6 de Romanos, como a mensagem ela requer essa parte executiva, vamos diretamente no assunto de Romanos 6,13. Já diretamente no assunto, começa lá pelo versículo 12, mas para ganhar mais tempo, tem o 13, o versículo 13 do capítulo 6 de Romanos, que é justamente a sequência da história das cartas de Paulo aos Romanos, que é onde nós estamos centrados, referente à transformação da lei para a graça. Quem está referindo o versículo 13 do capítulo 6? Também não ofereçam aos membros do 6,13. É isso. ao pecado. Isso. Pode ler. Como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Isto. Por que isso que os nossos membros hoje não são representados como instrumento de justiça, mas como poder que reina? Versículo 14 faz o complemento. Quem leu, pode ler o versículo 14 do capítulo 6. O pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Isso. Por que nós não estamos debaixo da lei, irmãos? Presta atenção uma vez e outra, porque de Mateus ao Apocalipse, nós encontramos uma vez Jesus dando uma regra condicional sobre nós. Outra maravilha, é só glória. O tesouro é excelente, o vaso é de barro, mas a glória é de Deus. Aleluia, a glória de Deus. Paulo está referindo. Já o pecado não reina sobre vós, porque não estáis debaixo. Mas você tem que conhecer a natureza da lei, a natureza da graça, para não se tornar uma doutrina misticista. A mistura do erro com o certo, a lei era ruim? Não, mas o homem é fraco e ele não consegue executar regras sobre regras, como já estava comentando. Então, já que Jesus, Senhor da glória, sabia e sabe que o homem quer dizer humanidade. Quando a palavra está referindo o homem, está falando com quem? Homem e mulher. Com homens Mulheres. e mulheres. Sabendo que o ser humano não está adaptado para cumprir regras sobre regras e ser mais beneficiados com o Espírito Santo de piedade, de arrependimento, de misericórdia, então ele nos desvinculou de nos colocar uma regra extremista semelhante à lei. Então nós somos reis, porque estamos reinando sobre o pecado causado pela lei e reinando sobre o pecado causado pelo mundo. É só glória! Glória a Louvado e glorificado é o nome do Senhor.
Analise isso nesses minutinhos que resta. No livro de Coríntios 15, 56. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. Então a nossa vida é uma vida de devocional com Cristo, com Deus, e conosco e com o próximo. Aí em 1 Coríntios 15, 56. Encontraram rapidinho, irmãos? É a nossa alegria. Pode ler, irmão. Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Não é que a lei é ruim, mas que a pessoa que não consegue cumprir todas as regras, peca. Então Deus nos sentou. Aí ele dá o brado de vitória, versículo 57, né? Ele diz, que é um versículo muito usado por todos, mas ele tem o objetivo, uma explicação super profunda na história. O que diz o 57? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não nos deu uma regra sobre a lei condicional de que você meter uma falha e não tem retorno. Ela está moral. Aí Paulo, ele demonstra que a força do pecado, o aguilhão do pecado é a morte. E a força do pecado é... A lei é ruim? Não. Mas o homem é falho e não consegue cumprir regras. A lei é boa, os mandamentos é santo e justo, é de Deus, Deus é santo em seus regimes, só que ninguém consegue guardar acerca de mais de 500, 600 regras ao mesmo tempo para ser justificado por ele. Então, o que aconteceu já no final desse nosso comentário tão importante da riqueza de Deus? Ele fez com que nós estivéssemos aqui na terra, agora, reinando. Reinando sobre o quê, irmãos? Fale forte, porque é vitória plena em Cristo. Vitória sobre o... Por quê? Porque a nós não foi colocada uma regra que o primeiro dia que você quebrar, quem é cheio da graça não vive pensando em pecar abusivamente, mas o corpo é fraco e existe falha. Agora, a força do pecado é a lei quando o homem faz um compromisso solene de cumprir algo que jamais ele poderá cumprir. No caso de Israel, lá no Monte Sinai, capítulo 19 de Êxodo, aí diz a palavra do Senhor nosso Deus, que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo, mas precisa compreender. E quantas vezes eu já vi crente, até pregador, usando ameaça, usando crente, promovendo medo, a salvação encoraja, a lei atemoriza, a lei traumatiza, a lei leva ao excesso de medo, porque onde estava a lei, estava a pena de morte. Ainda hoje de manhã, no culto de oração, nós tivemos esse comentário sobre um pouco da lei, um pouco da graça. Agora, imagine que hoje nós vamos olhar na Bíblia, porque a Bíblia, você quer crescer em justiça? Primeiro, ora, e depois? Medita. Primeiro, ora, e depois? Medita na palavra. Para vigiar tem que aprender na Bíblia. Às vezes a pessoa que tem a vigia pensa que está vigiando, está estorbando, atrapalhando ela mesma. Primeiro, o crescimento da justiça é pela fé. Mas a fé tem estágio de crescimento. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o primeiro estágio. Mas do segundo, terceiro, quarto, quinto, a fé vai aumentando através do quê? De ler a palavra e crer. Está em Romanos capítulo 1, versículo 7, 17. Paulo exortando aos irmãos da época, dizendo, olhe bem, porque não me, versículo 16, ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Deus, o rei do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele, objetivo. Mas depois ele faz o fechamento do subjetivo, porque nele, algumas tradições dizem nela na palavra, porque nele,
a justiça de Deus, que é pela fé. Como está escrito, viver em fé, porque o justo viverá da fé. Só que é gradativamente crescendo na fé, crescendo na fé. Esta fé não é fé natural, não é uma fé em objetos, não é essa fé que crê em Deus por o que Ele faz, não é esse tipo de fé. É a fé que faz crer em Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. É a fé que ela está conectada ao amor salvífico. E quando essa fé não é aperfeiçoada, automaticamente o amor sempre esfria. Essa fé, a essência dessa fé, que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Amém. A palavra de Deus. Temos muito para meditar nesta palavra e viver melhor com Deus, conosco e com o próximo. É uma realidade nessa palavra. Mas eu gostei de estar aqui, ainda pode vir na outra, é só essa mesmo. Não, vai 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos continuando na palavra de Deus. Jesus chega a dizer, quando alguém ouve a palavra e compreende, a pessoa trabalha menos e produz mais. Eita, Deus maravilhoso! É a palavra. Então vamos terminar com o ministério da palavra. O ministério da palavra. Isto, não, na palavra não falta nada. A palavra traz a revelação, traz o discernimento. Por quê? Um irmão disse para mim assim, irmão, é aquela coisa de começar a ironizar, né? Irmão, Deus está te dando um grande livramento. Ele disse para ele, você está sendo um grande confuso. Eu não falei assim por educação, mas ele disse, o Senhor está te dando um grande livramento. Eu falei, por quê? Porque Deus está falando. Eu falei, olha, então você está completamente errado. Porque na salvação, Deus não dá grande livramento, Deus dá todo livramento. Todos. Chega a mais de 30 mil livramentos. E não dá para nós aceitar peteca de pessoas emocionais. Isso é peteca. Está compreendendo? Não é um não, e nem 2, nem 3, nem 4. É todos. Já sabia disso ou não? Não. Vamos encerrar fazendo a oração do agradecimento com essa leitura da palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 3. Abra sua Bíblia e leia, vamos fazer esta oração do agradecimento para cada momento a mais, nós sentirmos um efeito na palavra de Deus. A epístola de Paulo aos Efésios, instruindo o povo, não é 3 ou 4 ou 5 ou 10, é todos que creem na sua palavra, tem esse efeito desse benefício. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se você for fizer um levantamento, ninguém chega à conclusão, mas vai ser tipo mais de 8 mil bênçãos, 30 mil bênçãos. Entenderam? Quando você vai ler um versículo, nós conhecemos alguns, um versículo só fala 1, 2, 3, 4, 5 bênçãos. No exemplo de Pedro 2,9 fala que nós somos, Paulo mostra o reinado, que nós somos reis. Pedro identifica a igreja como sacerdote, certo? É outro. Todas as vezes. E João viu a visão lá no Apocalipse dizendo, todos que testemunham em Cristo são profetas. Eita Deus, maravilhoso! Então é rei, sacerdote e profeta, irmãos. Que Deus continue nos abençoando, enriquecimento. Ele nos abençoou com quantas bênçãos? Todas. Não dá para contar, nem numerar. Só dá para desfrutar e glorificar. Senhor, nosso amado Deus, estamos aqui, Senhor,
te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu nesta noite maravilhosa, nesta tua graça maravilhosa, que a tua palavra nos diz, Senhor, que tu pregado ensinando, e depois de ensinar, tu pregar, tu aplicava o ministério da cura divina. Ó Deus e Pai, se alguém estiver doente, Senhor da glória, fisicamente, e crê no poder desta palavra, cura, Senhor da glória, liberta, meu Deus, ó Senhor, com a tua infinita graça, levando-nos como nos pusestes, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Até eu não é que eu esqueci, mas eu vou perguntar se tem pessoas afastadas do Evangelho. Tem?